Boa tarde, pessoal. Boa noite também, né? Então, nesse segundo momento, pessoal, nós vamos falar sobre semelhanças atômicas. Comparar dois ou três átomos e verificar se eles têm prótons iguais, se eles têm um número de massa iguais, se eles têm um número de nêutrons iguais, tá? Essas são as possibilidades da semelhança entre os átomos. Igualdade entre eles, ou no número de prótons, ou no número de massa, ou no número de nêutrons, tá certo? Essas semelhanças chamamos de isótopos, isóbaros, isótonos. Isótopos ou isotopia, isóbaros ou isobaria, isótonos ou isotonia, tá certo? Galera, essas semelhanças atômicas se dão porque existem vários tipos de átomos aí entre os naturais e artificiais. Então, porventura, eles podem ter aí algumas semelhanças. A principal semelhança atômica são os isótopos. É a semelhança mais comentada e de maior importância na química, certo? Aí no seu corpo, por exemplo, você tem carbonos como átomos em várias estruturas, proteínas, vitamina, na glicose, em várias estruturas do seu corpo aí está presente átomos de carbono. Mas nós temos dois tipos de átomos de carbono, os isótopos do carbono, o carbono 14 e o carbono 12. O mais frequente no teu corpo é o carbono 12, mas existe uma pequena parte de carbonos que se dão aí pelo carbono 14. Então, eles são átomos que pertencem ao elemento carbono, certo? Diferem no número de massa, mas são iguais no número de prótons. É uma semelhança atômica, os isótopos. Então, falando das semelhanças atômicas, vamos começar a relacionar as semelhanças atômicas de acordo com o que nós estamos observando, então, né? A primeira semelhança atômica que nós vamos falar são os isótopos, tá certo? Então, voltando lá, o que são isótopos para gente? Semelhança atômica, liga lá. Isótopos, então lá para gente. Isótopos são elementos químicos com o mesmo número atômico, porém número de massa diferente, automaticamente, porque também se diferem no nêutron. Tá vendo esses dois átomos aqui? Olhando para o seu número atômico, 17. E esse outro átomo também de cloro, 17. Então, essa é a semelhança que chamamos de melhor importância, de maior importância na química, os isótopos. Então, isótopos para a gente são átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, mas que terão aí para a gente o mesmo número que atômico, a mesma quantidade de prótons. Como o número atômico de um átomo é a carteira de identidade, então espécies que apresentam o mesmo número atômico também vão pertencer ao mesmo elemento químico, tá certo? Esse átomo de hidrogênio é o mais leve que temos, chamamos ele de prótio. Nem todos eles têm nome particular, só os átomos de hidrogênio. Esse é o hidrogênio de número atômico 1, massa 2, chamada de deutério. E esse é o hidrogênio de número atômico 1, massa 3. Todos esses três átomos pertencem ao elemento hidrogênio. Tá certo, galera? Então, isótopos, quando o número de prótons forem o quê? Iguais. Então, tendo o mesmo número de prótons, nós teremos os elementos isótopos. Apresentarão mesmas propriedades químicas e pertencerão ao mesmo elemento químico. Tá certo, galera? Então tá aí a primeira evolução nossa dentre as semelhanças atômicas. A mais importante, isótopos, tá certo? Bom, segunda semelhança atômica, agora vamos olhar para a massa. Quando apenas o número de massa for igual, o mesmo número de massa, sendo o número atômico diferente, pertencente a elementos diferentes. Então, no nosso caso aqui, a gente tem o cálcio, de número atômico 20, massa 40. Esse outro átomo é representativo do potássio, é o símbolo desse elemento químico, de número atômico 19 e massa 40. Então, observando bem, pessoal, eles têm apenas o mesmo número do que, galera?
de massa. Então, eles são isóbaros. Não têm propriedades químicas semelhantes, só uma igualdade. Apresentam no seu núcleo a mesma quantidade de partículas, a soma de prótons e nêutrons. Então, lá, a massa do cálcio é 40, a massa do potássio é 40. Os outros números se diferem. Então, isóbaros, fácil, aqueles átomos que têm apenas o mesmo número de massa, prótons e nêutrons diferentes. Tá certo, galera? Beleza? Bom, a outra semelhança atômica que vamos falar são os isótonos. Isótonos são átomos de mesmo número de nêutrons. Isótonos, átomos de mesmo número de nêutrons. E o restante das partículas diferente. Observe esses dois casos aqui, ó. Nós temos aí tanto o fósforo, número atômico 15, massa, número de massa 31. E o enxofre, número atômico 16, número de massa 32. A princípio, eles não têm nada em comum. Não são isóbaros, porque as massas são diferentes. Não são isótopos, porque o número atômico, o número de prótons é diferente. Mas eu posso, ó, lembra dessa fórmulazinha? Acabamos de deduzir na primeira aula. Se o número de massa é igual a Z mais N, o número de prótons, o número atômico mais o número de nêutrons, se eu isolar N, eu posso entender que o N é a diferença entre massa, o número de massa e o número atômico. Então, eu vou fazer isso em cada caso. Ó. Eu vou fazer a subtração, número de massa menos número atômico. E acabei tendo 16 nêutrons. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Fácil, né, pessoal? O número de cima, massa, menos o número de baixo, número atômico, 16 nêutrons. Então, percebi que essas duas espécies, né, esses dois átomos, têm apenas o mesmo número de nêutrons. Então, posso considerar que eles são isótonos. Olha o número de massa dele, do fósforo, 31. Do enxofre, 32. O número de prótons, o número atômico, 15. Para o fósforo, do enxofre, 16. O número de elétrons, lembra que é um átomo igual, né? Um átomo equilibrado. Se eu sei prótons, sei elétrons. Então, 15 elétrons para o fósforo. Já o número de elétrons no enxofre vale quanto? 16. Número de nêutrons, fazendo por essa continha. A menos Z igual ao número de nêutrons. Deu 16. E, coincidentemente, também para o enxofre, 32 menos 16 também foi igual a 16. Então, percebi que essas duas espécies têm apenas o mesmo número de nêutrons, isótonos. Certo, galera? Então, tá aí a nossa aula de semelhança atômica. Vimos os isótopos, isótonos e isóbaros. Tá certo, galera? Então, lá, a outra aula a gente vai falar de íons.